Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Manual da... E hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo teme, a demissão. Mas, e se eu te dissesse que um pé na bunda pode ser o empurrão que você precisa para frente? Você já imaginou ser demitido? E transformar isso na maior vingança da história automotiva? Parece roteiro de filme, né? Mas a história tá cheia de casos assim. Engenheiros geniais, visionários que foram chutados, humilhados ou simplesmente ignorados por seus chefes e que decidiram que não iam ficar chorando no canto. Eles pegaram toda essa frustração e transformaram em combustível para criar algumas das marcas de carros mais icônicas que a gente conhece hoje. Neste vídeo, a gente vai mergulhar de cabeça em histórias de superação, de teimosia e, claro, de muita vingança sobre 4 rodas. São contos de gênios que, ao terem suas ideias rejeitadas, não só provaram que estavam certos, como também construíram impérios que mudaram para sempre o jeito que a gente vê os carros. A gente vai ver como um insulto pode dar origem a um dos maiores nomes dos supercarros, como uma briga por um nome virou uma marca lendária, e como a frustração pode ser a faísca para criar o carro mais rápido do mundo. E olha, fica comigo até o final, porque a última história é simplesmente absurda. Envolve uma das maiores e mais tradicionais fabricantes do mundo, sendo desafiada por um cara que ninguém levava a sério, resultando na criação de um supercarro revolucionário que humilhou os gigantes e reescreveu as regras do jogo. Você não vai querer perder essa. Então, já senta aí, pega a pipoca e bora acelerar nessas histórias inacreditáveis. Para começar, vamos voltar para a Itália dos anos 60. Imagina a cena: de um lado, Enzo Ferrari, o comendador, uma lenda viva, o chefão da marca de carros mais desejada do planeta. Do outro lado, Ferruccio Lamborghini, um cara que ficou rico fabricando tratores. Sim, tratores. Ferruccio era um cliente fiel da Ferrari, um apaixonado por carros, mas ele tinha um problema. A embreagem da sua Ferrari vivia quebrando. Como um bom mecânico e industrial, ele percebeu que a embreagem era basicamente a mesma que ele usava nos seus tratores, só que muito mais cara e menos durável. Ele não se conformou com isso. Então, com a melhor das intenções, Ferruccio foi até Maranello para conversar com o próprio Enzo Ferrari. Ele queria dar uma sugestão, uma dica de como melhorar o carro. A resposta de Enzo foi um dos maiores e mais arrogantes cala-a-boca da história. Enzo olhou para Ferruccio e disse algo como: "Você é um fabricante de tratores, um camponês. Você pode saber dirigir seus tratores, mas nunca saberá como dirigir uma Ferrari. Cuide dos seus tratores e me deixe cuidar dos meus carros." Imagina o tamanho da humilhação. Ferruccio ficou possesso. Ser chamado de camponês pelo seu ídolo foi a gota d'água. Naquele exato momento, a raiva virou determinação. Ferruccio Lamborghini decidiu que, se Enzo não queria consertar o carro, ele mesmo faria um melhor. Ele não ia só consertar a embreagem, ele ia construir um carro do zero que fosse superior à Ferrari em todos os aspectos, mais rápido, mais confiável e mais luxuoso. Ele voltou para sua fábrica, reuniu os melhores engenheiros que conseguiu encontrar, muitos deles, ironicamente, ex-funcionários da própria Ferrari, e declarou guerra. O objetivo era claro: humilhar Enzo Ferrari no seu próprio jogo. Assim, movido por um insulto, nascia a Automobile Lamborghini, uma marca que se tornaria sinônimo de design extravagante e performance absurda. Agora vamos para a Alemanha, no comecinho do século XX. O nosso protagonista aqui é um cara chamado August Horch. Ele era um engenheiro brilhante, um dos pioneiros da indústria automobilística alemã. Em 1899, ele fundou sua própria empresa, a Horch & Cie. Os carros dele eram inovadores, de alta qualidade, e a marca estava começando a fazer nome. Só que o August Horch era um gênio criativo, mas talvez não fosse o melhor administrador do mundo. Ele queria investir pesado em novas tecnologias, em inovações,
Mas o conselho financeiro da empresa era mais conservador. Eles queriam segurança, lucro certo. Essa divergência de visões gerou uma briga feia. Depois de muita discussão e desentendimento com seus sócios e o conselho fiscal, August Horch foi, acredite se quiser, forçado a sair da própria empresa que ele fundou e que levava o seu nome. Foi uma traição, um golpe duro, mas ele não era do tipo que desistia. Poucas semanas depois, ele decidiu fundar uma nova empresa de automóveis. O problema? Ele foi legalmente impedido de usar o próprio sobrenome, Horch, como marca, já que a antiga empresa detinha os direitos. Imagina a frustração. Você é expulso e ainda por cima não pode usar seu próprio nome para recomeçar. Foi aí que a genialidade apareceu de novo, mas de um jeito inesperado. Durante uma reunião com seus novos parceiros de negócios, na casa de um deles, eles estavam quebrando a cabeça para encontrar um novo nome. O filho do anfitrião, que estudava latim, estava quieto num canto ouvindo a conversa. Quando ele ouviu a palavra Horch, que em alemão significa ouça ou escute, ele teve uma ideia. Ele sugeriu: pai, e se a gente usasse a tradução de Horch para o latim? Em latim, ouça é audi. August Horch amou a ideia. E assim, de uma proibição, de um fim que parecia definitivo, nascia a Audi. Ele transformou a perda do seu nome em uma nova identidade que, décadas mais tarde, se tornaria uma das marcas de luxo mais poderosas do mundo. A história da Bugatti é uma montanha-russa. A marca original, fundada por Ettore Bugatti, foi uma lenda no pré-guerra, mas praticamente desapareceu depois. Nos anos 90, uma tentativa de ressuscitá-la falhou. Foi só no final dos anos 90 que o grupo Volkswagen, sob o comando do megalomaníaco Ferdinand Piëch, neto de ninguém menos que Ferdinand Porsche, decidiu comprar a marca e fazer algo que ninguém acreditava ser possível. Piëch não queria apenas um carro rápido. Ele queria uma declaração de poder. Ele deu aos seus engenheiros a missão mais insana da história: criar um carro com mais de 1000 cavalos de potência, que passasse dos 400 km por hora e que ainda fosse luxuoso o suficiente para ser dirigido no dia a dia. Na época, todo mundo achou que o Piëch estava louco. Engenheiros de outras montadoras, incluindo da própria Volkswagen, riram da ideia. Era considerada tecnicamente impossível. O maior desafio era o motor. Um motor W16 com 4 turbos que gerasse 1001 cavalos de potência produziria uma quantidade de calor absurda. O sistema de arrefecimento necessário seria gigantesco. Os pneus teriam que aguentar uma velocidade nunca antes atingida por um carro de rua. A aerodinâmica era um pesadelo. Muitos engenheiros talentosos, frustrados em suas próprias empresas por não poderem trabalhar em projetos tão audaciosos e visionários, viram na Bugatti a chance da vida deles. Eles foram atraídos para esse projeto impossível. Eram engenheiros que se sentiam limitados, que tiveram suas ideias mais ousadas rejeitadas em outros lugares. Na Bugatti, eles encontraram um lugar onde a ordem era justamente quebrar todos os limites. Essa equipe, formada por rejeitados e sonhadores, enfrentou anos de desafios, protótipos que explodiam e problemas que pareciam insolúveis. Mas, no final, eles conseguiram. O Bugatti Veyron não foi só um carro, foi um tapa na cara de toda a indústria automotiva. Ele provou que o que parecia impossível era, na verdade, apenas um desafio de engenharia esperando para ser resolvido por pessoas que se recusaram a aceitar um não como resposta. Nossa última história é a mais recente e talvez a mais disruptiva de todas. No início dos anos 2000, o carro elétrico era visto como uma piada. Eram carrinhos de golfe glorificados, lentos, com pouca autonomia e sem nenhum apelo. As grandes montadoras de Detroit e da Alemanha, gigantes como GM, Ford e Volkswagen, simplesmente não acreditavam na tecnologia. Para elas, o futuro ainda era o motor a combustão.
Qualquer engenheiro que chegasse com um projeto sério de carro elétrico de alta performance era, na melhor das hipóteses, ignorado ou, na pior, ridicularizado. Eles acreditavam que não havia mercado e que a tecnologia de baterias não era viável. Foi nesse cenário de ceticismo absoluto que surgiu a Tesla Motors, fundada por Martin Eberhard e Mark Tarpenning, e que mais tarde teria Elon Musk como seu principal investidor e figura central. A Tesla não tinha o dinheiro, a estrutura ou a história das gigantes. O que ela tinha era uma visão e a capacidade de atrair exatamente aqueles engenheiros que as montadoras tradicionais dispensaram. Eram especialistas em baterias, em software, em motores elétricos, que estavam frustrados por não conseguirem colocar suas ideias em prática nas grandes corporações. Eles viam o potencial que seus chefes não viam. A Tesla se tornou um refúgio para esses visionários desacreditados. Lá, eles não só tiveram a liberdade para criar, como foram incentivados a pensar diferente. O resultado foi o Tesla Roadster, um carro esporte elétrico que ia de 0 a 100 km por hora, mais rápido que muitos Porsches da época. Foi um choque. Depois veio o Model S, que provou que um carro elétrico podia ser luxuoso, prático e ter uma autonomia decente. A Tesla, formada por uma equipe de renegados da indústria tradicional, não só criou um carro, mas forçou toda a indústria a se ajoelhar e finalmente correr atrás do prejuízo. Eles não foram demitidos, mas foram tão desacreditados que o efeito foi o mesmo: a vontade de provar que todo mundo estava errado. E aí, que viagem, hein? De um fabricante de tratores insultado a um gênio proibido de usar o próprio nome. De engenheiros desafiando o impossível a visionários que apostaram tudo numa tecnologia que ninguém queria. Todas essas histórias têm um ponto em comum: a rejeição. O não que eles ouviram não foi o fim da linha. Pelo contrário, o que parecia derrota virou combustível. Às vezes, ser demitido, ser subestimado ou ter sua ideia ridicularizada é apenas o começo da sua maior vitória. É o universo te dando um empurrão, te forçando a sair da zona de conforto e a criar seu próprio caminho. Essas marcas não são apenas símbolos de luxo ou tecnologia. Elas são monumentos à teimosia, à resiliência e à capacidade humana de transformar frustração em inovação. Ferruccio Lamborghini, August Horch, os engenheiros da Bugatti e da Tesla nos mostram que o talento, quando encontra um obstáculo, não para. Ele encontra uma rota alternativa. Muitas vezes uma rota que leva a um lugar muito mais incrível do que o plano original. A dor da rejeição pode ser o ingrediente secreto que faltava para você finalmente provar o seu valor para o mundo. E o mais importante, para si mesmo. Então, da próxima vez que você enfrentar um obstáculo, uma porta fechada ou alguém que duvide de você, lembre-se dessas lendas. Lembre-se que a maior vingança não é gritar ou brigar, mas sim ter sucesso. Um sucesso tão grande, tão inegável que o seu trabalho fale por si só. Quem sabe o próximo grande império não começa justamente com um não? Pensa nisso. Valeu por ter ficado até aqui, galera. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.